Uma tradição nordestina que integra a cadeia de folguedos dos festejos juninos, os bacamarteiros. Em Pernambuco, o maior polo bacamarteiro é a cidade de Caruaru, no agreste do estado. A tradição dos bacamarteiros é o tema de hoje do nosso programa. Eu converso com José Urbano, historiador e integrante da Academia de Cultura, Ciências e Letras de Caruaru, e com Ângela Maria de Oliveira, bacamarteira do 27º Batalhão da Serra dos Cavalos. Muito grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco, para a gente falar aí dessa festa tão bonita, né, que são os folguedos juninos e, particularmente, os bacamarteiros. E aí, Urbano, eu quero começar com você. Quando a gente fala dos festejos juninos, quadrilha e forró, o Brasil inteiro conhece. E os bacamarteiros? Inicialmente, eu gostaria de dizer da satisfação de atender o convite, pela grandeza do programa, pela proposta de mostrar a cultura, a identidade da nossa gente. Quando nós nos dispomos a falar sobre a grandiosidade do São João do Caruaru, ele é permitido, esse tema, ser dividido em várias facetas. Uma delas, extremamente importante, é compreendermos os bacamarteiros nesse contexto do painel junino da nossa cidade. Os bacamarteiros, nós temos aqui na cidade em torno de 150 componentes que são divididos em 8 batalhões. E o tema bacamarteiro nos folguedos juninos, eles, na realidade, é um tema que já tem mais de meio século. A história nos mostra que um livro excelente, Bacamarte, Pólvora e Povo, foi editado esse livro no ano de 1965 pelo pesquisador Olímpio Bonald de Neto. E é uma das referências para compreendermos esse contexto. Existem algumas interpretações um pouco confusas quando as pessoas dizem que a questão dos bacamartes é uma homenagem aos cangaceiros. Na realidade, essa simbologia ela é bem antecipada, né? No caso, quando nós tivemos a entrada do Brasil no contexto da guerra contra o Paraguai, em 1864, bacamartes eventualmente foram usados naquele conflito. É interessante conhecermos também o contexto de que os bacamarteiros utilizavam arma, mas, eventualmente, pelo peso, é uma arma de 15 quilos, ela tem um poder de fogo curto e era muito mais pelo estampido do que exatamente pela capacidade letal do armamento. Ô, Urbano, você falou um pouquinho aí, deu umas pinceladas para a gente da história dos bacamarteiros, mas eu queria saber de você se, quando a gente compara os bacamarteiros com a quadrilha e com o forró, se eles estão no mesmo patamar de popularidade. E aí eu estou falando do Brasil inteiro. Ou se não, se os bacamarteiros pertencem mais exclusivamente a uma tradição nordestina. Não, é uma tradição nordestina, né, que, inclusive, ela se confunde também naquele aspecto. Eu acho que o mais interessante, as pessoas, na nossa tradição popular, entendem que o tiro do bacamarte, aquele estampido assustador, né, grandioso, na realidade é uma forma de que os nordestinos encontraram para despertar o São Pedro, né, o do Carneirinho, etc. Então, a magia do imaginário popular da nossa gente fizeram esse contexto, e o bacamarte ele tem uma identidade própria, que seja pelos batalhões, e que é também nessa tradição da nossa gente, que para ver o ciclo junino existe uma data específica em Caruaru para a celebração dos nossos bacamarteiros, e hoje com a presença feminina também. Então, isso são marcas exclusivas do São João nordestino, particularmente de Caruaru. Aí você falou da participação feminina dos batalhões de bacamarteiros, e aí eu vou puxar Ângela aqui para a nossa conversa. Claro. Ângela, quando a gente assiste a apresentação dos bacamarteiros, a gente vê mais as figuras masculinas, né? Eu te pergunto há quanto tempo as mulheres estão inseridas nesse folguedo?
Te pergunto também se a participação das mulheres, e a gente tem também a participação de crianças, mas se a participação das mulheres, se ela se dá na mesma proporção, se ela é igual à participação masculina. Eu tenho 30, vou fazer 30 anos já de Bacamarte, entendeu? Eu comecei no ano, acho, 92, 93, não tenho muita certeza. E, pelo que eu me lembro, eu não sei, que na época, em 90, não tinha a Fundação de Cultura, não era muito envolvente, era só mais na zona rural, né? Então, eu não tenho certeza se eu já estou registrada na Fundação de Cultura, que eu acredito que não, desde o ano, na década de 90, eu não tenho certeza, né? Mas, quando eu entrei para o Bacamarte, eu briguei muito com o chefe, porque ele não aceitava mulher, entendeu? Então, era uma paixão minha, né? Meu pai, um bacamarteiro muito antigo, brincou em 70, mais de 70 anos, e, na verdade, eu nasci e me criei no Bacamarte, acompanhando meu pai. Com 10, 12 anos, ele já me ensinou a manusear o bacamarte, a atirar, então, pronto, para encurtar. Então, eu não tenho certeza quantos anos eu tenho na fundação, mas se não me foge a memória, porque na década de 90, no São João de Caruaru, não tá no auge que está hoje, entendeu? Então, eu lembro que dia de São João, por exemplo, a gente comemorava os bacamarteiros, principalmente aqui de onde eu sou até hoje, do 27, a gente ia para o Morro do Bom Jesus para atirar, né? Então, eu acredito que, eu não sei, mas eu, pelo menos na Fundação de Cultura daqui de Caruaru, eu fui a primeira mulher que consegui quebrar esse tabu de as mulheres, né? Porque é de homens, né? Geralmente, hoje não, depois as coisas foram mais... Mas quando eu comecei, era só eu, como se fala, quando eu chegava em Caruaru, a Maria era, olha uma mulher, bate uma martelo, e você atira, e nunca ninguém assim, precisou carregar meu Rio 1, meu Camargo, não, sempre, desde os 12 anos que eu aprendi, nunca me machuquei, é uma arma, né? Na verdade é uma arma, mas meu pai me ensinou muito bem a manusear com tranquilidade, com cuidado, né? Tudo que a gente vai fazer com coisas que possam nos machucar, a gente tem que ter o limite. Pronto, é o limite, né? Cada bacamarte tem um total de pólvora que ele suporta, então não adianta. Meu pai sempre falava, não vai botar um cartucho, que a gente chama de cartucho, né? Não vai botar um cartucho que a sua arma não suporta, que ela vai explodir na sua mão. Então, eu aprendi tudo isso, e graças a Deus, 30 anos, nunca me machuquei, nunca. E quando eu tenho meu bacamarte até hoje, eu não uso mais ele, porque está muito antiga, foi meu pai que me deu, e meu pai, né? E segundo ele, também não vou afirmar que seja, mas ele falou que foi da Guerra do Paraguai. É cenário, o bacamarte que eu tenho, está guardado aqui. Para o Exército, eles não fazem mais o registro, porque é uma arma de calibre fino, né? Então, não serve. Porque o nosso bacamarte é registrado no Exército, entendeu? Então, aqui eu tenho... Desculpa, pode falar. Não, aí eu vou com essas coisas aí que você foi me falando, foram me surgindo algumas dúvidas. Você falou que foi a primeira bacamarteira, né, lá em Caruaru, e que foi uma espécie de assombro, assim, quando você começou. Aí eu quero saber de você, Urbano, se hoje ainda existe resistência à participação das mulheres nos batalhões, ou se todos eles já integram as mulheres sem nenhum tipo de reserva. Então, a meu ver, né, 3 décadas depois do início da receptividade da primeira mulher
nos nossos batalhões aqui em Caruaru. Obviamente, a situação ela hoje é muito mais democrática, acessível. Acho que esse é o termo. Eu creio que, em números, a grosso modo, 2/3 dos batalhões aqui de Caruaru, eles têm mulheres. E nós temos, inclusive, não apenas as mulheres que engrandecem essa atividade, né, que para nós é uma atividade que soma folclore e artesanato, mas também crianças, obviamente, com todos os cuidados, não que a criança vá dar um estampido de bacamarte, mas as pessoas têm o cuidado, né, de vestir as crianças com o que eu chamo de fardamento dos bacamarteiros. Existe também uma explicação para isso, o fato de que os bacamarteiros, os batalhões, eles têm uma cor padrão, né, que é a cor azul, e isso remete a um outro momento da nossa história da cultura nordestina, que é exatamente na noite de 4 de março de 1926, quando o pernambucano Virgulino Ferreira da Silva, o popular Lampião, foi fazer uma visita na cidade do Juazeiro do Norte. Ele foi recebido pelo padre Cícero, naquele momento o comandante social, religioso e político da cidade do Juazeiro. E até então, os cangaceiros, perdoe, usavam uma roupa na cor caqui, né, um bege. Por quê? Era mais fácil para eles se camuflarem na vegetação seca dos sertões. A partir dessa data, do 4 de março de 1926, o Virgulino, consciente do poder que tinha sobre o tema cangaço, ele, como o auto-intitulado Rei do Cangaço, ele muda a cor da vestimenta, do caqui, do bege, no caso, para esse padrão azul. E existe uma tradição, uma lenda, de que ele entendeu que, no juramento que fez ao padre, a cor azul representa, imaginariamente, o manto de Nossa Senhora. Então, seria também um amuleto. A partir daí, os bacamarteiros, observe que em todo e qualquer batalhão que você vai encontrar, eles usam essa cor azul. E as meninas ficam muito bonitas também, né, nesse padrão. Então, homens e mulheres estão igualados nos batalhões de bacamarteiros a partir da própria cor da indumentária de cada uma delas. Algumas meninas fazem ainda um capricho mais ainda e não querem usar a calça comprida. Algumas eu já vi em diversas apresentações, principalmente aqui na nossa cidade, algumas bacamarteiras que preferem usar a saia, né, numa lembrança à esposa do Lampião, a Maria Bonita, e algumas ainda dão um capricho a mais. Além da saia, são saias bordadas. Esse bordado foi criado por uma cangaceira, que é denominada esteticista do cangaço, né, a baiana Dadá, esposa do Curisco. Então, são elementos que unem vários momentos da nossa cultura e engrandecem por demais os festejos da nossa cidade. Só para a gente terminar agora, Ângela, eu tenho 30 segundos para fechar esse bloco. Eu queria saber de você o seguinte: você falou que seu pai, que você herdou, né, esse afeto, esse amor pelo bacamarte, pela apresentação dos bacamarteiros com seu pai. Quando você entrou para fazer parte aí desse 27º Batalhão da Serra dos Cavalos, seu pai lhe acompanhou, ainda era vivo, ele viu você integrar aí o batalhão dos bacamarteiros ou não viu mais? Não, eu vi sim. Eu morava em São Paulo, né? E todo ano, no mês de junho, eu vinha, porque para acompanhar ele, né? Quando eu comecei no bacamarte, aí o chefe, que era o senhor que já morreu, o senhor Sebastião, e como eu era mulher, ele sempre queria que eu fosse na frente, né? Um dos primeiros integrantes. Aí tudo bem, mas aí o pai foi ficando com a idade mais avançada, né? E com a minha preocupação de sempre estar ao lado dele, aí ele era o último, era o mais velho, que, né, foram falecendo os mais velhos, e ele foi ficando. Então, eu ficar à frente dele, porque qualquer desvio, o cuidado, né? O cuidado para ele não tropeçar, para não cair. Então, até hoje, eu ocupo o lugar do meu pai, eu sou a última da fila, né, dos bacamarteiros, e, não, meu pai morreu em 2019, até 80 anos, 80 e poucos anos, mesmo restrito, algumas recepções mais perto, mais confortável, ele me acompanhava, ele não deixava de acompanhar, e tudo que eu sei foi com ele, as despedidas, né, que ele escrevava. Ele é o meu professor ainda, e
E estou aqui, estou passando, tenho meu netinho, eu tenho um neto, né? Todo ano, como o historiador falou aí, eu também já estou preparando meu neto, todo ano ele roupa para ele, porque é uma tradição muito bonita, não devemos esquecer, né? Pois Vou, é, vou, foi. vou interromper você, Ângela, porque eu tenho que chamar o intervalo. Nosso intervalo é curto e a gente volta daqui um pouquinho para continuar essa conversa. Você que está em casa, não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é a tradição dos bacamarteiros. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é uma das tradições dos festejos juninos do Nordeste, os bacamarteiros. Eu converso com o José Urbano, historiador e integrante da Academia de Cultura, Ciências e Letras de Caruaru, e com Ângela Maria de Oliveira, bacamarteira do 27º Batalhão da Serra dos Cavalos. Urbano, quando eu estava bisbilhotando coisas aí sobre a tradição dos bacamarteiros para conversar aqui com vocês, eu encontrei 3 versões para a origem dos bacamarteiros, né? A origem desse folguedo. Eu vou passar aqui para você as 3 e você vai me dizer qual delas é a mais provável, Sim, ou sim. qual delas é a correta, que é entendida como a versão correta para a origem dos bacamarteiros. Uhum. A primeira versão que eu encontrei foi que é uma tradição que deriva da Guerra do Paraguai, ali dos idos 1800 e tal. Encontrei também a informação de que é uma saudação aos santos juninos, que teve origem na invasão holandesa, e Uhum. uma terceira versão de que a origem do folguedo vem do nascimento de São João Batista. Aí eu aproveito você aqui para contar para a gente direitinho qual é a origem dos bacamarteiros. Na realidade, a meu ver, que estudo esse tema há pouco mais de 3 décadas, nós temos a soma desses fatores, eles estão registrados em diversos momentos da nossa história e, por exemplo, para nós entendermos também de uma forma bem mais clara e atualizada, o fato de que a tradição dos bacamarteiros não se resume a um estampido da arma. Existe toda uma conjuntura, né? Aquela arma, como disse no início, ela tem um peso que pode chegar até 15 quilos, ela é uma arma de difícil manuseio, ela, para dar o estampido, para dar o tiro, ela precisa de um composto que é a pólvora, o salitre e a bucha, então leva algum tempo, por mais habilidade que o bacamarteiro tenha, no mínimo de 2 a 3 minutos, para ele carregar essa arma, mas não se resume ao estampido. Existe uma dança, né? Então existe uma coreografia no ritual dos batalhões e existe ainda a musicalidade, preferencialmente ao som do chachado. É executado o chachado, os bacamarteiros desenvolvem a coreografia e aí o estampido pela arma de cada um deles. A meu ver, esses 3 aspectos, esse conjunto de fatores que você relacionou tão bem, eles se encaixam nessa tradição dos nossos batalhões de bacamarteiros e Caruaru, né, desde o princípio das suas atividades juninas, que abriu espaços para essas pessoas numa soma de fatores. Inicialmente, numa história mais próxima da gente, que seria a homenagem àqueles que competiram, os militares brasileiros que foram para o campo de guerra na luta contra o Paraguai, na segunda metade de 1864 até 1870, eles mesclam com uma homenagem aos cangaceiros, né, em que pese o Virgulino Ferreira da Silva, que se não fundou o cangaço, mas denominou-se o rei do cangaço, e era pernambucano, era sertanejo da cidade de Serra Talhada, e o contexto religioso. Então, no imaginário do folclore da nossa gente, essa soma de fatores abre um espaço privilegiado dentro dos festejos juninos para os nossos bacamarteiros e bacamarteiras. A presença feminina que engrandece por demais. E aí eu fiquei muito feliz quando, ouvindo o depoimento de Dona Ângela, ela disse que aprendeu com o pai,
o pai passou para a filha e a filha agora está passando para o netinho. Ou seja, é um encontro de gerações, né, que garante a sequência desse festejo, dessa celebração dentro do nosso painel junino. Ângela, quero saber de você se é perigoso, porque vocês manuseiam o bacamarte, né, que é uma arma, e os estampidos são dados por conta da pólvora, né? Acho que é uma pólvora seca que vocês colocam ali para dar aqueles estampidos que fazem parte da coreografia dos bacamarteiros. O Urbano já disse que o bacamarte pode pesar até 15 quilos. Eu quero saber se é perigoso. Perigo, é como eu falei antes, é perigoso, né? Porque é uma arma, mas o perigo vem de quem exagera, lógico, né? Como eu falei no início, eu não me machuquei, né? Porque é uma adrenalina muito boa, né? Quanto mais você carrega ela, mais atira, mais você quer atirar. Uma satisfação muito grande. Mas perigoso você mexeu com a arma, é perigoso. Mas se você manusear ela com o cartucho do tamanho, no limite, que é o fato de sua arma, a minha é pequena, porque eu não consigo carregar 15 quilos. A minha pesa 4 quilos, mais ou menos 4,5 kg, né? Então, ao cartucho, vai a espoleta, né? É perigoso, porque acontece muito de você vai atirar, chama de quebra-coco, né? Quebrou o coco. Aí você puxa o gatilho e aí a espoleta quebra, você não sente, quando menos você espera, quando você espera, não sai o tiro, mas, de repente, o tiro sai. Então, a gente tem um cuidado entre si. Quando alguém vai atirar, né, entre o grupo, entre os companheiros da gente, a gente se afasta um pouco, fica atrás, né? Ou porque geralmente é perigoso, né? Mas, graças a Deus, no nosso 27, né, no batalhão, até hoje, com 30 anos, eu nunca vi acidentes assim graves. Às vezes a gente, na espoleta, machuca, corta aqui, então, às vezes, meu pai me ensinava, nunca atire com o rosto em cima sempre se afaste, porque a espoleta, na hora que a gente puxa o gatilho, na hora que ela explode para a pólvora, né, dar o tiro, ela costuma estraçalhar. Então, sempre cai pinguinhos de espoleta no rosto, ou então nos dedos, aquele furozinho, mas não é nada grave. Então, para os bacamateiros que estão começando hoje, tem muitos antigos, mas eu já vi casos em outros batalhões de pessoas perderem braço, perderem perna. É perigoso, é uma arma perigosa. Mas Urbano, Ângela falou aí que ela tem um bacamarte, acho que nem usa mais, que foi o que ela herdou do pai, que ele fala que remonta ali da Guerra do Paraguai. E vocês falaram também que é uma tradição que vai passando aí de pai para filho, né? Assim, os brincantes dos batalhões, eles vão se renovando. E essas armas? Quem é que vai fabricando novas armas para os novos brincantes? Excelente pergunta. Elas são de fabricação essencialmente artesanal, né? As grandes empresas que produzem armamentos, a gente tem aqui no Brasil, né, a CBC, etc., e algumas outras empresas, elas não se predispõem a fazer esse armamento. Então, essas armas, nós temos ainda, digamos, no painel histórico, nas feiras do interior, é mais fácil você encontrar bacamarte, ou então com os próprios membros dos batalhões de bacamarteiros. Mas não é feita mais em escala industrial, e eu conheci pessoas aqui no início dos anos 90, eu trabalhava na Fundação de Cultura de Caruaru, trabalhei por 10 anos, e conheci, por exemplo, o seu Cassimiro, e o seu Cassimiro era uma das lendas, né, um dos pioneiros, Dona Ângela pode confirmar isso, um dos pioneiros na atividade folclórica dos batalhões de bacamarteiros, e ele contava que algumas pessoas se dispunham a fazer artesanalmente esses bacamartes, inclusive de vários calibres.
Não existe uma padronização. Os iniciantes, as pessoas que se predispõem a fazer o uso, né, o manuseio, melhor dizendo, do bacamarte, eles têm armas de menor potência, de menor calibre, e aí vão em escala até chegarem ao domínio, digamos, profissional dessa arma de fogo, que, como bem também explicou a dona Ângela, existe um risco, um perigo para o manuseio, existe toda uma técnica. Eu presenciei aqui em Caruaru, certa vez, que o atirador ele botou, creio que exagerou na quantidade da pólvora e a arma estilhaçou-se, né? A arma quebrou-se, desmontou-se nas mãos da pessoa. Então, é preciso todo um cuidado e que pese assim, não temos bacamartes em escala industrial, artesanalmente, e nas feiras do interior ainda é possível encontrar também com colecionadores. Bom, para a gente terminar, o tempo está chegando ao final, a gente tem aí 30 segundinhos. Os batalhões de bacamarteiros se apresentam em Caruaru durante todo o período junino, mas eu sei que tem um dia que é o encontro dos bacamarteiros. Que dia é esse, Ângela? Dia 24, o encontro é uma festa muito bonita. A Fundação de Cultura realiza desfile, né, na principal avenida de Caruaru e termina no polo de animação. Aí muito bacamarteiros junto, é uma festa muito bonita, dia 24 de junho. Dia de São João é o nosso grande encontro, viu? E se você quiser ver o historiador A Arma, que eu tenho, que segundo meu pai é do Paraguai, ela está toda desmontadinha porque eu tenho medo eu não quero perder. Então, essa aqui, como que é o nome dele? Eu esqueci, mas a minha arma é essa. Segundo, quando meu pai me deu, né, ele falou que era da Guerra do Paraguai. Então, vou guardar, né, que ele foi o meu grande professor, viu? Urbano e Ângela, muito obrigada pela participação de vocês no Opinião Pernambuco. Bom São João, bons festejos aí para vocês em Caruaru e que o encontro dos bacamarteiros no dia 24 seja muito bonito e que reúna muita gente, que seja um encontro de muita alegria e sem acidentes. Muito obrigada mais uma vez.